Vamos começar a aula? Então, na aula passada a gente parou nessa amostra aqui, na amostra 10 mesmo. Nós estávamos preenchendo as fichas, né, de descrição que vocês têm que entregar depois, né, lá no AVA para mim. Vocês podem tirar foto das fichas, juntar elas num arquivo só, pode ser em PDF e me mandar lá. Então, vamos ver aqui no slide. A amostra 10, a gente chegou a descrever ou não? Sim, a gente parou na 11. Aqui, tá certo. Então, aqui a gente tem uma rocha, um kimberlito, né, rocha que tem diamante. Então, esse mineral que tem um zoom nele, né, a foto. Então, aqui a gente tem uma amostra de rocha que, aparentemente, né, está pouco alterada ou não alterada. E uma rocha ígnea, intrusiva ou extrusiva? Se vocês pesquisarem sobre o kimberlito, será que ele é intrusivo ou extrusivo? Vamos lá. O que a gente tem de características para a gente chegar à conclusão? Ela é leucocrática, mesocrática ou melanocrática? Melanocrático. Isso. Teor de sílica. Qual que vocês acham que é? Eu acho que é ou básico ou ultra básico. Isso. Básico, ultra básico. Vocês já pesquisaram o que é o kimberlito? Estudaram em alguma disciplina? Não? Ah, tá. É uma rocha bem diferente, ela é assim mesmo estranha, tá? Ela tem esses fragmentos também de materiais, de outros minerais, outros fragmentos de rocha, tá? Ela, na verdade, corresponde a um grupo de rochas, né? Os kimberlitos, tem lamproitos, tem vários nomes. E, na verdade, né, é uma rocha, digamos, extrusiva, tá? Ela tem alguns cristais, sim, costuma ter, que ela carrega, né, na hora que vem o magma, antes de extravasar, né, antes de explodir, o vulcão, ele carrega os minerais que já estavam cristalizados à temperatura e pressão lá da base da crosta. E os kimberlitos são conhecidos por trazer minerais que são de alta pressão, né? Então, a gente vai ter a granada de alta pressão, temperatura também, e também o diamante. Então, a gente vai ter esses minerais. Outro mineral também que pode indicar para a gente que rocha, que se ela é básica ou ultra básica, é que essa rocha costuma ter olivina, né? Então, olivina tá lá em cima, né, lá na série de Bowen. Então, ela vai estar lá nos magmas, né, ultra básicos, principalmente. Então, o kimberlito, né, ele é uma mistura também, tá, de materiais, e ele vai ter uma matriz que pode ter vidro, que pode ter minerais muito pequenininhos, e umas partes maiores, que aí dá uma aparência estranha para ela. E entre esses minerais que vêm cristalizados, a gente tem aqui o diamante,
que a gente sabe que é diamante, né? Pela foto aqui, tem as fraturas deles, todas retilíneas. Então, isso aqui não é quartzo, não. Porque o quartzo ficaria com aquela fratura conchoidal que vocês estudaram em mineralogia. Tá? Então, agora vocês conhecem o quiberlito. Então, vocês podem marcar como ultra básica, né? É claro que eles podem ter uma variação de quantidade, né? De elementos químicos, mas costuma ser ultra básica. Granulação. E aí? O que a gente colocaria? Eu arrumaria fina. Fina. Tá certo. Aí depois a gente põe nas características que tem cristais maiores, né? Que você poderia, né, até chamar de fenocristais. Poderia, porque eles vão estar grandes numa matriz muito fina, né? E aí você vai descrever que fenocristais que são esses. Se são de olivina, é diamante, é granada, ou você não consegue identificar também, né? Às vezes são fragmentos de outras rochas, não é nem um mineral, porque os kimberlitos, eles costumam ser como fala, eles têm uns eventos explosivos, apesar de ser um magma ultra básico, né? Que a gente viu que costuma ser vulcanismo explosivo, mais de rochas ácidas, né? Mas esse também costuma ter, e até muitos kimberlitos é uma mistura de fragmentos, que nem aquela rocha do 10 aqui. Eles podem vir assim também, com bastante pedacinhos. Aí aqui vai ser a fanítica, né? Vítrea não é toda, né? Porque a gente tem alguns minerais. A forma dos cristais. Se eu fosse descrever, por exemplo, é claro que aqui não tem. Mas se eu fosse falar do diamante, vocês caracterizariam ele como? Professora, eu chutaria hipodiamórfica. Hipidiomórfico, meio termo. É. Que até agora eu não encontrei o diamante aí na amostra. Você não tá vendo? Não. Esse grande aqui, que tá aqui, Tá. Esse aqui. eu Essa acho foto do lado é um zoom. que é um zoom nele. Tá. Ele. Vocês não veem a mãozinha do mouse meu, não, né? Acho que nesse. Só vê a tela, né? Eu tô Vem? conseguindo ver eu tô conseguindo ver o mouse, mas bem pequenininho. Ele tá mexendo? Tá. Ah, então tá bom. Então vamos usar ele mais. Então aqui a gente tem um mineral, né? Tá até bonitinho, bem formado. Aí tem uns fragmentos aqui. A gente não sabe se é um mineral, se é um pedaço de rocha. Aqui tem outro. Aqui tem outro aqui em cima. Então, né, a gente poderia colocar, né, a lotrimórfica, tá? Porque na massa, no geral, né, apesar do diamante, né, tá bem formado, ele é muito pouco, né, em relação ao total da rocha, né? Apesar dele pagar todo o valor dele, compensar tudo. E estruturas, a gente tem alguma estrutura dentre amígdalas, vesículas, se é maciça, se tem intercrescimento, tem corona, tem alguma coisa nessa amostra de diferente? Aqui dá para ver uns minerais na foto do zoom do diamante, dá para ver uns minerais pretos, né, maiores aqui. Então a gente tem.
Isso, pode marcar fenocristais. Aí tem também, pode pôr como outros aqui, pode colocar que tem fragmentos, né? Eu acho que é fragmentos de rocha, esses que a gente não... Tá, é pequeno, mas são uns pedacinhos, não parece ser só um mineral. Deixa eu ver o que mais. Aí a porcentagem, né? Vocês não precisam fazer dessa amostra, não. Só descrever, né? Ah, pode colocar que ela é maciça, né? Ela não tem nenhuma feição, não tem nenhuma estratificação, nenhuma camada, nada, nenhuma orientação. Apesar dela ter esses minerais maiores, tudo, ela vai ser maciça, tá? Então, a gente pode passar para a próxima. Ah, sobre o nome, né? Aqui, se a gente tivesse a composição mineralógica dessa rocha, ela possivelmente ela ia utilizar um gráfico como esse aqui para poder dizer, né, o nome da rocha. Então, a gente, no caso, não vai usar, né, porque a gente não tem a composição dela. Essa aqui a gente... Flávia, Flávia, eu não entendi. Vamos voltar lá para a amostra 1, que a gente fez a composição, né? Uhum. Que a gente colocou que era 50% de feldspato alcalino, né? Isso. Mas aí eu tenho que ir nesse slide que você mostrou aí para ver a porcentagem dos minerais que compõem aquela amostra para achar o nome da rocha. Isso. Você pode fazer a amostra 1 aí só para a gente ver? Posso. Deixa eu marcar aqui. Acho que ele não risca. Então, qual que é a porcentagem de... O A é o feldspato alcalino, lembram? A gente colocou 50%, né? 50% dele. 20%. Onde ele está é 50%. Então, a gente vai estar nesse alinhamento aqui que tá a minha mãozinha. Aí a gente colocou 20% de quartzo. 20% de quartzo. Tá. E 15% de plagioclasmo e 15% de biotita. Ah, tá. Não, tem que fazer a conta, então. Vai pegar 50 de A. P é 15? Isso, 15. E Q é 20. Então, a gente tem que transformar isso para 100%, tá? Então, 100% vai ser 85. Então, 50 sobre 85 dá quanto? 50, os 50%, né? Anterior. Vocês lembram porque tem que calcular? Porque eu não vou considerar a biotita, porque no gráfico a gente não tem biotita, a gente vai ter só Q, A e P. Então, a gente não vai utilizar para dar nome nas rochas, né, nos granitos, né, nas intrusivas que tem quartzo e feldspato, a gente não vai utilizar os outros minerais. Então, tem que ver a porcentagem. Se o meu 100% é 85 e o 50 vai dar quanto?
Tem que... Vou salvar de novo o arquivo aqui para eu poder desenhar em cima. Ah, não, dá para... Fizeram a continha? Deu 60%? Isso. 58, né? É. Vou copiar aqui tudo. Ah. Tirar esse negócio. Na tela inteira, né? Não estão vendo só o PDF. Então fica, o A vai ser 60%, tá? O que? Quanto? O que ficou 23? Nem fiz. É 20 ou 25? Isso. 23. E o P, 17. 24. E o P, 17. Quer dizer, 16, né? Então, como que eu vou... Qual amostra, né? Qual o nome da rocha? Então, o A eu vou no 60, que é aqui, né? Tá? Então, vai ser nessa linha aqui que eu vou trabalhar o A. Onde que tá os 24% de quartzo? Vai estar longe da ponta do quartzo, né? Então, vai estar aqui. Nem eu tô enxergando aqui. Aqui no 80 seria 20. Então, seria aqui, tá? Ficou torto. E o P, 16, né? Então, onde que tá o 16 do P? Se aqui é 5%, ele vai estar aqui pertinho do A. Esse aqui tá 10. Então, mais ou menos aqui no meio. Opa, aqui não, aqui entre esses. Então, qual que vai ser o nome? Vai ser cianogranito, é isso? Isso. Então, ela tá aqui. Vou marcar uma bolotona. Então, aqui é a amostra, tá? Onde juntou. Se eu colocasse a porcentagem do jeito que estava antes, né? A gente não ia conseguir cruzar todas as linhas, né? Porque não ia dar 100%. Então, por isso que a gente teve que transformar. Então, a rocha 1, né, é um cianogranito, tá? A 2 a gente fez? Porcentagem? Não, acho que não, né? Fez. A gente fez a porcentagem da 2, da 3, da 4. Só, eu acho. As outras não fizemos, não. Então, a 2 vamos fazendo também, né? Quanto que deu a 2 as porcentagens? Tira a biotita, né? Tira. A gente pôs 50 de feldspato, 20 Uhum. de fenocristais e 10 de outros. Ah, tá, porque a gente não tá... então a gente não tem a porcentagem, né, do tipo de feldspato, quartzo. Então, a 2 não dá também. A gente teria, porque não dá para enxergar, né, o que é o que aqui na massa em volta. Então, esse aqui não dá, a gente só em, né, amostra melhor ou em lâmina para a gente poder ver. No caso, esse aqui não dá. Mas seria o mesmo esquema dessa. Essa aqui a gente fez, né, a 3. A 3 a gente fez. A gente pôs 45 de plagioclase
30 de quartzo, 20 de biotita, 25 de biotita. 45 plagioclase. Quartzo, quanto? 30. E potássico, feldspato alcalino, nenhum. Não. Biotita, 25. Ah, tá. Então, o total vai ser 75. Vai ser 60% de E 40, né? plagioclase, 40 de quartzo. Então, vamos fazer. Quartzo, 40, né? Então, onde que tá? Aqui, né? E o plagioclase, 60, né? Vai dar certinho aqui nesse ponto mesmo que eu marquei. O A é 0, por isso que ficou aqui, porque essa é a linha do 0 do A. O limite do gráfico, tá? Então, para P 60 e Q 40. Vai ser o quê? Qual que é o nome da rocha? Tonalite. Tonalita? Isso, é um tonalite. Essa rocha preta e branca aí. Então, o 3 é um tonalite. O 4 a gente também calculou, né? 30% de plagioclásio, 20% de quartzo e 45% de feldspato alcalino. E o resto biotito, né? 5% de biotita, tá? Tá. Então, vai dar 95 aqui. Vai dar praticamente o mesmo. 31, 32 de plagioclase. Vejam aí onde que vai cair no gráfico essa amostra agora. Tentem fazer. Então, o P vai ser... P ficou 31. A. A 21, né? Uhum. Isso, 48. Então, qual que vai ser o nome? Granito? Que vai ser... Granito, Flávia? Deixa eu ver. Ficou aqui, Q48. Não. A 21. Por aqui no 20. E qual que é o P? 31.
Ele tá bem aqui? Não. Eu não tô enxergando onde que você tá. Eu fiz tudo torto aqui, mas tá no... Agora apareceu pra mim aqui. No 20, né, do A, no 30 do P, e o Q, né, que é o que tem mais, tá lá perto de 50%. Então, tá no Monzo Granito, aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, confirmar aqui. O campo 3 inteiro são os granitos, mas tem tipos de granito. Aí tem o granito que é Monzo Granito e o granito que é Siena Granito. Então, esse é Monzo. Então, aquele primeiro era Siena Granito, ele tinha mais ainda, né, a feldspato alcalino do que esse, que a gente está fazendo agora. Então, é Monzo Granito. A amostra 4. Das 5 a gente não fez, não, né? Não, agora nenhuma tem mais composição. Pá, você falou o nome de algumas rochas. A 6 você falou que é granito. A 7 você falou que é escória. Uhum. A 8, basalto com textura vesicular. Uhum. E a 9, púmice. Uhum. E a 10, piroclássica. Uhum. A 10 a gente ficou de ver de acordo com a porcentagem dos tamanhos dos clastos que tem. O que predomina, se é vidro, fragmentos de rochas ou cristais, e o tamanho dos fragmentos, né? Aqui, no caso, o problema é que a gente não tem a escala, né? Lembram? Então, no caso aqui, se predominar o lápile, que é o intermediário, né? Até 6 centímetros, que deve ser mesmo essa. A gente vai ter uma rocha com lapilito. Só que não é o caso aqui, porque a gente aparece, né, que tem mais matriz do que material, do que esses fragmentos. Ou não, vocês acham que tem mais fragmentos do que matriz? Eu acho que tem mais fragmentos do que matriz. Mais fragmentos do que matriz. Então, aqui, se ele for com mais fragmentos, né, a gente vai chamar de lapilito. Eu estava até traduzindo esse gráfico aqui, que eu não... Aqui, lapilito, traduzi, sim. Então, se ele tiver mais, né? Se ele fosse uma mistura de cinza com lápile, aí seria lapilitufo. Então, ele vai ter os nomes de acordo com o tamanho. Mas o que, né, ele aparenta ser, então, um lapilito. A gente, no caso, e se for classificar também sobre o tipo de material, porque aqui é só pelo tamanho, o primeiro slide. Então, se for classificação pelo tamanho, é lapilito. Agora, ele é composto de fragmentos de rocha, de cristais, de minerais ou de vidro? Se for, né? Se fosse o tufo, né, ainda, porque aqui tufo de cristal, quer dizer, tufo de cristais, tufo lítico e tufo vítrico. Então, no caso, nosso não é tufo, né? Mas se fosse, aí a gente poderia classificar pelo tipo do material. Então, o nome que vocês vão colocar é lapilito, tá? Que é uma rocha piroclástica, né?
Essas rochas formadas desses fragmentos de rocha vulcânica são piroclásticas. Lá em rocha sedimentar também tem rochas clásticas, né? Mas são sedimentares. Aqui, as que são vulcânicas e são clásticas, a gente chama de piroclástica. Então, ela até parece uma rocha sedimentar, mas não é. Essa aqui, 12, ela também não vai dar para falar da mineralogia, mas ela vocês vão poder descrever, né? Que tem amígdalas que estão, né, preenchidas. No caso, a gente não tem como testar se é carbonato, se é sílica, o que é. Então, a gente tem aqui uma amostra. Então, ela tinha os buraquinhos, né? Então, tinha as vesículas e eles foram preenchidos. E aí, dependendo da composição, né, a gente daria o nome. Vai ser a rocha ígnea extrusiva, né? A gente pode pôr melanocrática, básica, muito fina e afanítica. Como é afanítica, eu não vejo os minerais, não tenho como classificar a forma, né? E aí, vocês vão marcar amígdalas e só, e desenhar. Uma dica, né, que foi uma coisa que a gente falou na aula passada, é que quando tem muitas vesículas, né, muitas amígdalas, quanto mais tem, né, porcentagem, mais básica, né, mais puxando pro magma básico vai ser a rocha. As rochas ácidas, elas tendem a ter menos espaços vazios, menos vesículas, tá? Ela forma menos espaços para ela poder preencher. Então, aqui a gente, né, deve ser uma rocha básica, tá? Então, essa aqui é a mais simples, igual aquelas outras que a gente só descreveu umas propriedades. A 13 é a mesma amostra, né, de vários ângulos, várias formas. Então, ali a gente vê uma amostra mais longe, que a gente tem esses minerais que parecem agulhas, né? Então, que mineral que será que é esse? A dica, né, que é uma rocha ultra básica. Alguém aí para ajudar a gente a responder? Professora, eu não faço a mínima ideia. Isso aqui tá bem diferente uma da outra, as fotos. Não, elas são parecidas. Mas a cor, professora, ó, que cor que a senhora daria para o mineral? Não, é a cor, não, é porque lá na primeira da esquerda, né, onde está o número 13, a gente está vendo a amostra, né, tá com uma capa de alteração. A segunda foto do lado direito, a foto maior, a gente tá vendo, né, de perto aquela parte que tá mais cinza da primeira foto. Tirou lá de perto, aí destacou esses minerais que parecem um monte de agulha, um monte de, parece fios, né, depende da imaginação da pessoa. Então, essa textura é chamada de spinifex, tá? Esse nome engraçado mesmo. Vou escrever. Isso, vou escrever aqui no. Essa textura ela é característica de uma rocha ultramáfica, tá? Chamada comatito. Então, é o nome da rocha.
E essa rocha aí, ela é significado de depósito mineral, porque ela é ultramáfica e ela costuma ter, né, jazidas de sulfetos, né? Então, a gente vai ter sempre ela relacionada a alguma mineração. Onde tem, já tem alguém minerando alguma coisa, ou várias coisas, né? Então, é spinifex, tá? Essa textura. A rocha é o comatito. E qual mineral que tá fazendo essa textura? Professora, eu nunca ia acertar isso. Spinifex comatito. Essa é novidade. O nome, né? Por isso que eu coloquei ela, né? Pra gente poder conversar sobre essa textura que é bem diferenciada, importante. Aqui, essa amostra, que é uma amostra cerrada, a foto de baixo, do lado esquerdo, são esses minerais, né? Cortou uma amostra, a gente consegue ver a cor real, que é preta, né? E aqui ficou um monte de linhas, né? Visto de cima, parece aquele emaranhado de agulhas, né? De linhas aqui. Mas visto da amostra cerrada, muda bastante, né? O visual da amostra. Pesquisaram aí no celular o que faz esse spinifex, que mineral? É que é uma amostra difícil de conseguir, por isso que a gente não tem lá no nosso laboratório, tá? Mas é nada além da olivina. Mas costuma ser assim uma matriz mais fina e os fenocristais. Então essa rocha aí comatito, ela é ultra básica. Deixa eu ver se tem ela aqui no gráfico. É para peroxenito, dunito. Não tem aqui, mas ela no gráfico aqui para classificar seria o quê? Um dunito. Mas essa rocha ela tem um nome especial, ela foi batizada de comatito, tá? Então a rocha 13 é isso. E por que ela vai estar sempre relacionada a muitos minérios? Sulfeto de cobre, de chumbo, prata, ouro. Por que vai ter isso nessa rocha? O que vocês chutariam? Professora, seria por causa da composição do magma, sei lá, porque geralmente máfico está relacionado com minerais, com sulfetos, metais. Isso. Correto. Isso Tá certo? mesmo. Meu Deus do céu, eu vou jogar na loteria. Isso mesmo, viu? Por isso que a gente estuda os magmas, porque eles ajudam a gente a entender melhor as rochas e como uma pode ocorrer associada à outra. Então, se você tem um comatito, né, você não vai esperar dar 2 passos e achar um granito do lado, assim. Você vai esperar dar uns 2 passos e achar um sulfeto maciço, né, para poder virar, né, pesquisar e depois virar uma jazida. Então, a gente, né, vocês vão conhecendo as rochas e sabendo o que cada uma tem a ver com os minérios, tá? São muitas, né? Não dá para saber tudo de cor. Aqui, essa aqui não vai dar para a gente descrever a mineralogia, né? Porque não dá para ver direitinho. Mas ela tem a escala
e ela é intrusiva, né? Então, já tô dando a dica. Ela tem alguma estrutura, a amostra 14? Professor, tem essas linhas aqui, mas bem pouco. Eu tô vendo pelo menos uma. Tem, né? Tem uma outra aqui que chega do lado da escala, do lado esquerdo, e tem uma outra em cima da escala. Ela tem como se fosse um pequeno veio, né? Cortando, né, que deve ter vindo depois que a rocha, né, cristalizou, aí fraturou e passou algum líquido lá e cristalizou. E como, né, costuma ser, vai ser ali no caso, deve ser plagioclásio, né, algum mineral mais lá da parte mais fria lá da cristalização, na série de Bohm, não os de cima. A rocha aqui, ela vai ser o quê? Fanerítica, tá? Que ela vai ter cristais. No caso, a gente não pode, né, descrever a forma dos minerais que a gente não tá conseguindo ver, tá? A estrutura é maciça, mas você, quando vai descrever, aí você escreve uma observação que ela tem, né, 2 pequenos veios de um mineral branco, tá? Então, a granulação aqui vai ser, aparenta ser média, né? Não vou dizer grossa porque a gente não tá conseguindo ver os minerais pra gente poder analisar pela foto, tá? E ela tá alterada. Como que eu sei que ela tá alterada? Alteração por causa de intemperismo, tá? Por que que eu ia chutar isso? Por que que ela não tá sã, assim, bonitona, toda preta, assim, que nem essa? Por causa da coloração, parece que tem uns lugares que tá mais desbotado que o outro. Isso. Igual onde o mouse tá aí. Isso. Onde tem umas partes meio marrom, meio avermelhada, né? É alguma oxidação de ferro. Outro mineral que também sempre fica um pouquinho diferente quando altera é o plagioclase. Ele forma como se fosse um pó branco em cima da rocha. Ele vira caulinita, né? Então, a gente vai ter ou uns borrões brancos, umas coberturas avermelhadas, amareladas, que são os minerais já alterando, né? Estão virando outros minerais que são estáveis, né, à temperatura ambiente da superfície. E aí, quanto mais má ficar a rocha, né, mais ela vai se alterar rápido, porque ela vai estar mais longe da estabilidade dela. Né? Se, por exemplo, eu tiver olivina, que cristalizou lá a 1000 graus Celsius, se ela tá, isso aqui, na superfície tomando sol e chuva, né? Isso aqui vai alterar rapidamente, vai virar um outro mineral, tá? Não sobrevive muito tempo. Então, aqui a gente vê algumas marquinhas, né? Isso é uma coisa importante também para observar o grau de alteração, né? Isso pode influenciar na resistência da rocha, se ela vai ser mais fácil ou mais difícil de quebrar, de britar, dependendo do uso que vai ter, né, para a mineração. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui da descrição. Acho que não. Essa é intrusiva, tá? Pode pôr melanocrática e básica. 15. A gente tem aqui o quê? O que será que é isso? Essa tá meio difícil, hein, professora? Mas o que que ela... O que que lembra isso? É obsidiana, sim. Isso mesmo.
Costuma ser com mais de 70% de sílica, porque aí ela vai ficar praticamente... É como se você visse o quartzo que não cristalizou. Tipo isso, entendeu? A gente vai ter até aquela fratura que tem no quartzo, que a gente usa para identificar ele, que forma a fratura conchoidal, que é característica, é essa que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo essas com série de linhas, né, curvadas uma do lado da outra, que fica parecendo uma concha. Aqui também. Então, isso tudo aí é sílica e forma uma rocha, né, que a gente chama de obsidiana. Ela é uma rocha extrusiva, tá? Se ela tem mais de 70% de sílica, por exemplo, ela vai ser o quê? Ácida, intermediária, básica ou ultra básica? Vai ser ácida? Ácida. Mas ela é preta sim, porque ela não tem estrutura cristalina, tá? Então ela é um caso à parte, né? Tudo que a gente estuda sempre tem um caso à parte. Então vai ser preta, cinza esverdeada, cinza azulada, roxa, né? Ela vai sempre ter essas cores assim. Vai parecer um vidro mesmo, vidro dessas garrafas. Só vocês lembrarem da garrafa de cerveja que parece com ela. Bem escuro. Então, essa aqui, então vocês também vão descrever, então pode colocar a fratura conchoidal, tá? Então, a gente tem aqui um monte de lava que endureceu e não cristalizou, não formou cristais. Então, essa rocha aqui, ela solidificou, ela não cristalizou. Se tivesse cristalizado, a gente ia ver cristais. Falando em cristalizar, a próxima é o oposto, né? A gente teve muito tempo para cristalizar. Então, os minerais aqui, ó, são maiores do que 6 centímetros. Então, essa é uma rocha intrusiva, com certeza, tá? Leucocrática também. Ácida também, tá? Até uma pista é a ocorrência desse mineral cor-de-rosa aqui. Que deve ser qual? Hein? Pessoal que já fez mineralogia. Professora, não tem nem como chutar. Eu não lembro. Ah, então, é um mineral que ele é muito usado para fazer joias, né? Ele tem várias cores. A gente tem amostra dessa lá na litoteca. Esse mineral bege aqui, que tem junto, é o feldspato, tá? Pode ser plagioclásio, só não sei, né, qual tipo. Deve ser já mais pro albita, né, uma rocha ácida. Turmalina? Isso, turmalina. A gente tem ela, né, várias cores. No caso aqui, ela tá só rosa. Ela tem esse aspecto, né, com essa clivagem bem retinha, né, paralelo ao alongamento do mineral. A turmalina é um mineral que tem muito alumínio. E esses minerais, eles vão ocorrer associados a rochas ácidas. Então, é só lembrar da composição da crosta. É cial, né, que a gente estuda lá no início. Sílica e alumínio. Então, eu não vou ter turmalina num dunito. Não vou ter turmalina num basalto. Não vou ter no comatito. Nem pensar, tá? Eu vou ter no granito, vou ter num dique, que pode ser esse aqui, que vai ter um nome diferente. Então, vai ser essa rocha, esse líquido que sobra e cristaliza por último. Vai ter bastante sílica.
Essa rocha, quando tem esses cristais bem grandes, a gente chama ela de pegmatito. Não sei se vocês já viram, mas devem ter escutado já pegmatito, né? A gente já conversou. Então, é quando a granulação é maior que a grossa. Então, todos os minerais são grandes, tiveram tempo de se cristalizar. Aí, se eles são, né, bem formados ou não, aí varia. Então, aí aqui vocês podem pôr se é idiomórfica, epidiomórfica ou alotrimórfica, né? A estrutura é pegmatítica. Então, a granulação é pegmatítica e a estrutura também, é o mesmo nome, tá? E a rocha você vai chamar pegmatito. Então, é tudo pegmatito. Então, a gente tem, né, tudo isso de detalhes para essa última amostra, tá? Aí, vocês acham que essa turmalina, ela é idiomórfica, epidiomórfica ou alotrimórfica? Na verdade, o certo é euédrica, subédrica ou anédrica, né? Idiomórfica seria para a rocha toda. Eu acho Então, que esses ela é minerais, euédrica, professora. euédrica, É, porque tem muita. tá bem formada, né? É, não tá É, muito bem formado. seria euédrica é bem formada. A subédrica é mais ou menos e a anédrica é a mal formada. É, desculpa, subédrica. Subédrica, né? Tá mais ou menos. Então, ela não tá aquele mineral bonito, né? Mais perfeito, né? Para fazer uma joia, para virar uma gema, né? Mas é claro que no meio de uma rocha grande pode ter mineral mais bem formado e menos, né? Então, teria que analisar para que vai servir. Mas então a gente tem os minerais subédricos aqui, que vai ser qual textura? Epidiomórfica, tá? Aí, como a gente tá vendo, né, é fanerítica, que mais? Ácida eu já falei, leucocrática, intrusiva. E alteração? Essa aqui não parece ter nenhum, né, detalhe, assim, expressivo de alteração, né? Então, essa rocha, ela é ácida, então ela vai ser um pouquinho mais resistente ao intemperismo, tá? Você não vê quartzo, né, alterando por aí. Plagioclásio já altera, né, mas quartzo fica lá, né? Ele é a única coisa que sobra, por exemplo, na areia da praia, areia do deserto, ele tudo vai embora e ele fica, né? Porque ele é estável. Então, a gente pode pôr pouco alterado ou não alterado, depende do que vocês concluírem. E aqui o desenho, vocês põem, né? Desenha o formato da turmalina, né? Para a gente poder identificar. O certo seria fazer o desenho até antes de preencher, né? Mas como a gente já tá vendo a foto, né? Aí a gente faz primeiro. Então, essa foi a última figura. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essas amostras para retomar? Professora, eu só tô com uma dúvida. Qual que é o nome da amostra 9 mesmo? 9. É pumice. Pumice. Eu vou escrever aqui, mas não tenho certeza que vai estar certo. O jeito de escrever? Tá, escrevi certinho. Beleza, professora, essa era a dúvida minha. Então é isso. Por hoje é só. E aí eu vou passar uma atividade com esses gráficos que a gente dá nos nomenclatura, só para vocês plotarem alguns pontos. E aí acaba a parte de rochas ígneas, tá? Aí vocês entregam as fichas e também essa última atividade de rochas ígneas que eu vou mandar.
E aí, na semana que vem, a gente já começa sobre rochas sedimentares, tá? Vamos mudar de assunto um pouco. Tá ok? Valeu, professor. Obrigado.